Você é universalista, Sou. eurocêntrica Sou. e que prefere ver as igualdades do que as diferenças. Então se comprova, assim, que você é uma feminista liberal, sabe? Você não vê as feministas liberais reivindicando nada. A única coisa que você vê é as feministas liberais queimando o sutiã e botando os peitos de fora, achando que isso é uma grande revolução do patriarcado. Mas não é, tá ligado? Não é. O João Carlos, ele mandou uma pergunta aqui, mas ele mandou numa língua antiga e extinta que a gente teve que traduzir, foi meio difícil, eu vou tentar traduzir mais ou menos o pensamento que ele teve aqui. Pelo que eu entendi, a pergunta dele é mais ou menos o seguinte: qual o limite entre as feministas lutarem pela valorização da mulher perante a sociedade e esse feminismo que a gente muitas vezes vê por aí, talvez exagerado, com mulheres odiando homens, coisa do tipo, que é o estereótipo que a gente vê muitas vezes aí do feminismo. Ai, fala tu, Sardá, não aguento mais esse assunto. Cara, é até doido, porque nenhuma de nós feministas acho que aguenta mais ouvir esse negócio de Ai, tá enfim, bom, tá bom. Eu jogo no ar aqui. Eu quero que alguém me traga um livro feminista que fale sobre feministas odiarem homens. Sobre a gente ter ódio de homens. Porque, assim, uma coisa é você Onde dizer surge, que... então, isso? Mídia. Eu É acho literalmente mídia, Eu Vilela. penso que tem um fator aí de alimentação intragrupal, tribal mesmo. Tipo, disso se desenvolver... Se a gente tá defendendo nossos direitos, então a gente odeia homem, entendeu? Mas eu É penso... basicamente uma lógica meio irracional. tá. É, isso. Eu acho que isso... Se fazem, portanto... Portanto, se elas defendem os direitos delas, então elas nos odeiam. Mas Se elas estão defendendo a Lei Maria da Penha de vítimas de violência, então elas nos odeiam. Sabe? É tipo uma coisa assim. Eu vejo que é muito reducionista de... Cara, é uma coisa que eu queria falar nesse podcast. Homens que acham que o movimento feminista é sobre homens são extremamente egocêntricos, narcisistas, de achar que o movimento que luta pelo direito das mulheres é sobre eles. Porque é basicamente achar que tudo é sobre eles. O mundo é sobre eles, as mulheres estão lutando por direitos, é sobre eles. Se elas estão falando alguma coisa, tem que ser sobre eles. Porque não tem como existir um movimento de mulheres lutando pelos seus direitos sem ser sobre homens. Por isso que quando eu vi aquele tweet do cara falando que a gente ia falar de sexo, homens e Ódio LGBT, ódio aos homens, eu falei, aí ó, é mais um cara que acha que tudo é sobre ele. Que tudo é... Cara, é incrível porque todos esses homens que falam que o movimento feminista é sobre odiar homens são homens que não conhecem o movimento feminista, que não conhecem nossas reivindicações, porque nenhuma das nossas reivindicações toca os homens dessa maneira, só quando envolve direitos trabalhistas, que daí são pra eles também direitos trabalhistas, como licença paternidade, no caso. E a maioria dos direitos que a gente reivindica são focados nas mulheres e na classe trabalhadora. E não tem nada a ver com odiar homens, ter repulsa de homens ou nada do tipo. Eu acho que esse teu feminismo é diferente, Sardá. Eu acho que tu não é elitista, tosquinha, superficial. Amiga, mas assim. o feminismo que é elitista, branco e que não vê recorte de raça e classe é o feminismo liberal branco. E isso está nas teóricas feministas. Se você ler todas as teóricas marxistas, elas criticam o feminismo liberal exatamente por isso. Mas se tu for porque é um ler feminismo feminista branco, liberal, elas também não fazem isso. porque é um cara. Eu não sei feminismo onde é que branco, eurocêntrico, universalista e que não vê diferenças. E foi exatamente isso que você definiu durante todo o podcast, que você é universalista, Sou. eurocêntrica Sou. e que prefere ver as igualdades do que as diferenças. Então se comprova, assim, que você é uma feminista liberal, sabe? Você não vê as feministas liberais reivindicando nada. A única coisa que você vê é as feministas liberais queimando o sutiã e botando os peitos de fora, achando que isso é uma grande revolução do patriarcado. Mas não é, tá ligado? Não é. E é isso que eu acho que é importante a gente pontuar aqui hoje, porque me angustia as pessoas acharem que todas as feministas defendem a mesma coisa, enquanto a gente tá defendendo coisas extremamente mais profundas, muito mais na raiz do problema, sabe? Eu vejo direto, eu citei as antifeministas, direto falando que nós somos pervertidas, um monte de coisa, enquanto eu tô atendendo vítima de violência, tá ligado? Enquanto uma mulher tá chegando pra mim espancada, eu tô lendo mensagem feminista me chamando de pervertida. Então, tipo, é isso que eu quero bater aqui hoje. Na realidade, material da classe trabalhadora, das mulheres que são trabalhadoras, da mulher que acorda às 6 horas da manhã precisa de direito, da empregada doméstica que precisa de licença maternidade. Então, é isso que eu não vejo do feminismo liberal. Eu vejo que é muito bonitinho, tipo, ai, legal, vamos fazer mais uma lei aqui. Ai, legal, vamos agora ajeitar isso aqui. Mas, cara, real material no mundo, o que que faz? Não tem, tá ligado? Não tem. Beleza, temos lá nosso direito civil de escolher quem a gente vai votar, certo? Show, todo mundo votou lá em Santa Catarina. A deputada mais votada foi uma antifeminista. Agora me diz, a classe trabalhadora tá bem representada com uma mulher que é contra os direitos das mulheres? Não tá. Então a gente continua hoje com um Estado burguês,
mantendo o domínio da burguesia nesse Estado, mantendo os interesses nesse Estado, que a gente só vai conseguir resolver de verdade para a classe trabalhadora quando a gente abolir esse formato de Estado, socializar os meios de produção e abolir o sistema que oprime todas essas mulheres hoje e todas as pessoas que estão na classe trabalhadora. Transformar todos em apenas uma classe. É isso que eu tinha pra dizer, porque eu tinha isso pra falar durante o podcast todo, só que a gente foi indo e voltando, e é muito importante falar isso. Material, galera, voltar à realidade material, porque uma lei nova, uma coisa nova, é incrível a gente ter lá na lei, tudo bem, massa, mas muitas mulheres são assassinadas com medida protetiva na bolsa, muitas mulheres são vítimas de violência mesmo existindo a Lei Maria da Penha, muitas mulheres são abusadas em ônibus mesmo existindo lei de importunação sexual. Então, o que nós fazemos hoje na realidade material dessas mulheres? Organização coletiva, e a única forma que a classe trabalhadora vai conseguir se emancipar é abolindo o único sistema que mantém essas opressões. É só isso que eu tinha pra dizer mesmo. Tá. Considerações finais, fica à vontade agora. Eu ia falar uma outra coisa, e eu acho que eu vou aproveitar pra falar isso depois, tá? Mas é uma coisa bem bizarra, assim. Mas sobre a universalização, né, que a gente tava falando antes, veja bem, eu acho que a gente tem uma perspectiva de que, aparentemente, na minha percepção, falta de entendimento, parece mais uma discordância semântica mesmo, ou sei lá, conceitual, porque, como eu te falei, eu vou reconhecer, sim, as diferenças, as peculiaridades respectivas de cada cultura, de cada situação, de recorte de circunstâncias socioeconômicas, etc., mas, de qualquer maneira, existem, obviamente, valores e condições circunstanciais para a vida das pessoas que, no geral, beneficiam a maior parte das pessoas. Isso precisa ser considerado, como, por exemplo, o sufrágio universal, o direito das mulheres estudarem, delas conseguirem ascender socioeconomicamente, de viverem em uma sociedade em que possibilita que elas consigam se desenvolver socioeconomicamente de modo razoavelmente igualitário com os homens ou outras pessoas, enfim. E por que eu fico batendo nessa tecla tão abstrata que é das pesquisas? Porque elas são excelentes instrumentos, olha pra mim, excelentes instrumentos para se verificar se algum tipo de mudança está surtindo efeito positivo na sociedade, tá? Então, não adianta, não adianta só eu ficar numa vivência individual de uma comunidade se eu não consigo quantificar estatisticamente se isso está funcionando ou não. Eu preciso ter métodos científicos precisos e rigorosos para saber se isso funciona ou não. E por isso que eu trouxe números dados para você. É relevante para que a gente saiba, tá funcionando ou não tá? Por exemplo, instituições de caridade, ok? ONGs. Todo mundo acredita que necessariamente por viver nessa realidade material pessoal de ver que pessoas estão passando fome e levar comida e beneficiar essas pessoas e mandar dinheiro para um determinado local, isso necessariamente vai melhorar a vida delas. Não necessariamente tu pode quebrar a economia de um país desse jeito. Só enviando dinheiro, envia dinheiro, dá comida para essas pessoas, dá comida, não é o suficiente. É por isso que inclusive existem hoje metrificações a partir da filosofia do altruísmo eficaz, em que tu consegue determinar quais são realmente as melhores instituições que dão os melhores resultados para essa sociedade. E aí tu vai dizer assim, nossa, isso é tão frio, isso é tão sistemático, mas isso funciona e melhora a maior parte da população possível. Então pode ser que eu não tenha contato individual com essas pessoas, em que eu não tô vendo pessoas espancadas, passando fome literalmente, mas eu tenho acesso para saber o quanto de impacto social e populacional eu estou tendo. E para isso, obviamente, eu tenho que coletar dados, inclusive entrevistar as pessoas para saber, por exemplo, o quanto de trauma tu sentiu nesse tipo de violência, o quão mal e degradada e violentada e humilhada tu se sentiu, de 1 a 5. 5. Aí tu vai lá e pega esse resultado, faz uma média e compara com outras pessoas de outro grupo social. Aí tu vai lá e faz uma comparação e cria uma média de novo. Aí vai lá um outro grupo, um outro laboratório e faz meta-análise. E faz outra pesquisa com outras pessoas em outro grupo, em outra época. E tu vai fazendo isso ao longo dos anos pra você criar uma média e ter uma noção. Isso melhorou ou piorou? Essas pessoas mudaram ou não mudaram? Isso que é relevante, você precisa ter esse controle. Senão a gente sempre vai ficar confuso e perdido, sem saber exatamente o que está acontecendo. Jogando recursos fora, perdendo tempo, discutindo coisas que não são necessárias. Tentando resolver alguns problemas
com outros tipos de métodos, instrumentalizações que são ineficientes. E é por isso que a frieza é necessária, sim, inclusive para resolver casos extremamente graves, terríveis, injustificáveis e traumáticos. A gente precisa ter acesso a isso. E eu não estou justificando, eu não estou sendo condescendente, eu não estou dizendo que a gente precisa simplesmente se resignar e deixar as coisas como estão. E veja só, mais uma vez eu te digo, ok, existe pobreza? Existe, mas ela tem diminuído ao longo do tempo. Então não faz sentido tu afirmar que a nossa cultura, que o sistema capitalista é engessado, porque não bate com os dados, Sarda! Os dados não dizem isso. A mobilidade social nunca foi tão alta como ela é hoje. As pessoas nunca tiveram tanto acesso a comida, bens de consumo e tecnologia e conhecimento como elas têm hoje. É perfeito? Não é, mas foi o melhor que a gente conseguiu até agora. E você não acha que a gente pode superar isso? Pode! Eu sei! A gente pode superar isso! Vou aproveitar pra gente terminar então, gente! Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo. Técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?